Vamos ler a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, verso 24 em diante. E peço que você permaneça com a sua Bíblia aberta para meditar nesse texto. Hoje nós estamos aqui para servir ao Senhor com a nossa vida, com o nosso coração, com tudo que nós temos, mas principalmente quando nós entendemos o chamado de Deus para a nossa vida. Quando nós entendemos que cada um de nós foi chamado para fazer e realizar a obra do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 20, verso de número 24, diz assim: porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Eu vou ler de novo. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Verso 25. E agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão meu rosto. Portanto, no dia de hoje testifico diante de vocês que eu estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Amém? Repita comigo assim, diga: Senhor, me dá a certeza de que eu não morrerei até que o Senhor realize através da minha vida todo o teu propósito, todo o teu plano, tudo que o Senhor determinou para mim. Qual o chamado de Deus para a tua vida? Qual é a missão da tua vida? Assim como o Paulo, nós devemos entender e aceitar o chamado divino para realizar o propósito de Deus. Esse propósito, ou chamado de Deus, ele pode ser geral ou específico. Nós chamamos de propósito geral aquele que todos nós estamos incumbidos de realizar, independente da nossa idade, independente dos nossos dons, independente dos nossos talentos. Ninguém pode se omitir dele, senão está pecando por omissão. Esse chamado geral compreende, como está nos propósitos da igreja. Se estiver aí, pode soltar o propósito da igreja: adorar a Deus, manter comunhão com os irmãos, evangelizar e discipular, treinar outros servos e outras pessoas para liderar, para fazer a obra de Deus, e vigiar e orar até Jesus voltar. Esse é um chamado geral. Adorar a Deus. Você adora
temendo a Deus, respeitando o nome de Deus. Você adora a Deus através da glorificação, do louvor, através dos gestos. Você adora a Deus com tudo que você tem, na glorificação. Mas você adora a Deus através do serviço. Qualquer serviço que você preste, você tem que prestar a Deus. A palavra de Deus diz que tudo o que nós fazemos, nós devemos fazer ao Senhor. Comunhão, a unidade, é missão de todos nós. Todos nós devemos estar preocupados em estarmos unidos. E Jesus disse em João capítulo 13, verso 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor um para com os outros. A unidade, o sentimento da comunhão, da koinonia, de estarmos perto, de estarmos ceando um com os outros, é um chamado geral para todos nós. Ah, irmão, eu não tenho esse chamado para amar, para estar perto um do outro. Esse negócio não é comigo. Então você não é crente. A internet, a rede social, é muito boa para a gente estar aprendendo e participar dos cultos através das lives. Agora é a moda no período da pandemia, que nem todos podem estar aqui. A capacidade do nosso templo é de 50% na nova legislação dessa fase da pandemia. Mas escute uma coisa, você não pode ter comunhão e você não pode estreitar o teu relacionamento com Deus e com os irmãos a partir da tua casa, estando você longe e distante. Porque a koinonia significa estar perto, estar junto, servir um ao outro, servir o irmão. Você não pode simplesmente servir a você mesmo. Não, eu recebo o poder de Deus para eu me servir. Eu me sirvo a mim mesmo. Eu me basto a mim mesmo. Evangelizar e discipular. Pastor, eu não tenho chamada para evangelizar e discipular. Não é crente. Dai de graça o que recebestes, de graça. Pastor, eu não sei pregar. Talvez no púlpito, mas pregar é compartilhar o evangelho. E a maior pregação e a melhor pregação é quando você dá o seu testemunho, como a mulher samaritana, em João capítulo 4. A mulher teve um encontro com Jesus, ali próximo ao poço, e nem foi completada a obra na sua vida, ela já foi na cidade, chamou os homens, porque ela se relacionava principalmente com os homens, chamou os homens e eles vieram para ouvir Jesus, através do seu testemunho, porque ela disse, eu ouvi um homem que falou a respeito de tudo na minha vida, tudo que estava errado ele falou, será que ele não é o profeta de Deus? E os homens conheciam ela, e eles foram para ver Jesus. Então o testemunho é quando você diz, olha, Jesus transformou minha vida, eu era mentiroso, não sou mais, eu era fofoqueiro, não sou mais, eu era idólatra, não sou mais, eu era adúltero, não sou mais, eu era ladrão, não sou mais, eu era viciado, não sou mais. A pessoa que te conhece, ela vai ver não só a tua palavra, mas ela vai ver a mudança na tua vida e vai querer procurar Jesus para que a mesma transformação seja feita na sua vida. Então, nós temos um chamado geral para pregar a palavra de Deus. Treinar servos para liderar. Todos nós fomos chamados para melhorar as pessoas à nossa volta, compartilhar do nosso crescimento com Cristo, para que elas cresçam na mesma medida e estatura de fé que nós temos, para que elas sirvam melhor a Jesus. A nossa obrigação como filhos de Deus é que os outros filhos de Deus sejam melhores do que nós somos em tudo que nós realizamos para Deus. Pastor Enoque falou ontem aqui
Nós temos hoje 110 templos, e ontem nós resolvemos, às 10h30 da manhã, em vários pontos de Marituba e da área metropolitana, orar e apresentar Marituba e todos os municípios da região metropolitana, com exceção de Belém, mas oramos em Marituba, Ananindeua, Benevides, Santa Bárbara, Castanhal, aonde estão os nossos templos do Ministério de Marituba. Nós realizamos um clamor de oração, vigiar e orar, orar e vigiar, porque a oração do justo, ela é poderosa nos seus efeitos. É o chamado. João capítulo 15 e o verso 16, Jesus disse: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto. Fruto. Jesus usa uma linguagem da agricultura, porque a maioria daquele público que ele estava pregando era agricultor, e Jesus disse: assim como uma árvore prova a sua saúde e a sua produtividade através dos frutos que ela fornece, e ela não frustra a expectativa do agricultor que a planta, também vocês foram escolhidos. Eu escolhi vocês, e eu não erro. Então, se eu escolhi vocês, então vocês são capazes. Se eu escolhi vocês, eu vou dar autoridade e vou dar poder para vocês. Para quê? Para que você dê fruto, para que você realize o seu chamado. E aí Jesus completa: a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos ouça. Observe que Deus coloca aqui uma observação muito importante. Aqueles que são produtivos, aqueles que cumprem o seu chamado, aqueles que realizam o seu propósito, têm um canal aberto de oração diante de Deus. Eu vou repetir. Se você adora, se você vive em comunhão, se você serve a Deus, se você evangeliza, se você discipula, se você ora, se você vigia, se você está dando frutos, então Deus está dizendo: a tua oração será ouvida diante do meu Pai que está no céu. Deus não ouve a oração do crente preguiçoso. Deus não ouve a oração do crente omisso. Deus não ouve a oração do crente irresponsável. Deus não ouve a oração daquele que ora para que Deus realize o seu prazer, a sua vontade. Eu vou fazer você refletir sobre uma coisa muito importante. Qual é o conteúdo da sua oração? Qual é o conteúdo da sua oração? Quando você ora, o que é que você pede? Quando você ora, quanto tempo você usa para falar de você mesmo, daquilo que você quer, daquilo que você deseja, daquilo que você está buscando? Quanto tempo você gasta ou investe em oração, clamando não por você, mas pelos propósitos de Deus na tua vida? A tua oração diz muito sobre a tua carnalidade. E a tua oração, ela revela o teu interior. Porque a boca fala do que o coração está cheio.
o chamado geral de Deus. Nós fomos chamados. Para Deus não existe crente de banco. O que é que você faz na igreja, irmão? Nada. Sou crente de banco. Qual é o teu compromisso? Nada. Você tem um chamado geral. Você é a igreja. A igreja não é o som, não é o microfone, não é o piso, não é o prédio. A igreja está fria. Você está frio. Por exemplo, nós chegamos aqui, dobramos os joelhos, 7h30 da noite, eu dobrei os joelhos junto com os pastores, aliás, 7h15. E eu fiquei observando, muitos que chegaram não dobraram os seus joelhos. Não oraram. Será que no próximo culto eu tenho que colocar uma placa aqui? Estamos em oração, pelo menos em reverência a Deus, pare de conversar e ore e busque a presença de Deus. Quantos mais tem que morrer para que você entenda que a pandemia, que a crise na tua família, que o problema financeiro, que o problema das dívidas, que o problema das drogas, que o problema da corrupção, só quem pode resolver é Deus, é o Senhor. E a gente vem para a igreja e não ora. Se não ora aqui, não ora em casa, não ora no quarto, não ora na sala, não ora na empresa. Você tem uma missão. Você foi chamado para expulsar demônios, para orar pelos enfermos, para enfrentar as obras de Satanás, destruí-las. Deus te capacitou. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Fale para o irmão que está aí do seu lado, meio respeitando a distância, fale longe para ele, assim, aponte o dedo para ele e diga: não existe um outro quadro para crente na igreja a não ser de mártir, de testemunha. Mas além do chamado geral, Paulo aqui está chamando e falando do chamado específico. Além do chamado geral, há o chamado específico de Deus para a minha vida. É a missão de Deus designada para cada pessoa. E olha o que Paulo fala no capítulo 20, verso de número 24. Ele diz assim: porém nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira, e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo está falando da carreira dele. Qual é a sua carreira? Qual é o seu chamado? Além do chamado geral de Deus, cada um de nós, especificamente, recebeu um chamado de Deus. Paulo sabia que o chamado dele era para ser apóstolo, e ele fala muito da palavra apóstolo dos gentios. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz que ele é o apóstolo nascido fora de hora, porque quando Paulo recebe a revelação de Deus em Atos capítulo 9, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, um dos apóstolos já tinha sido perseguido, como toda a igreja já estava sendo perseguida. Quando Paulo entra no cenário eclesiástico e ministerial, a igreja já estava se alastrando,
por toda Jerusalém, Judeia, Samaria e em outras cidades. E Paulo diz: eu fui chamado para pregar o evangelho aos gentios. Mas você vai observar que de tempos em tempos, Paulo queria receber o reconhecimento dos irmãos lá de Jerusalém. Ele queria ter o reconhecimento dos irmãos, como Pedro, dos outros apóstolos. E Paulo morre sendo perseguido pelos judeus e pelos judaizantes, que eram os legalistas, que não aceitavam a conversão dos gentios ao cristianismo. E Paulo, depois, ele compreende isso. Ele entende que o chamado dele é um chamado totalmente diferenciado de Pedro, de Tiago, que era voltado para os judeus. E Paulo se levanta com uma outra linguagem, com uma outra cultura, com uma outra estratégia, para alcançar todos os povos não judeus. E Paulo diz assim: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira. Sabe, queridos, nós precisamos discernir o chamado de Deus para a nossa vida. Quando nós não discernimos o chamado de Deus para a nossa vida, sabe o que acontece? Nós corremos o risco de perseguirmos outras pessoas, de imaginarmos que outras pessoas são nossos concorrentes. Muitas vezes, enquanto não descobrimos o chamado de Deus para a nossa vida, nós lutamos contra Deus. Nós até fazemos guerra contra aqueles que são chamados por Deus. Esse mesmo Paulo que está dizendo: a minha vida não é preciosa, a não ser que eu complete a minha carreira, é o mesmo Paulo de Atos capítulo 9, que no capítulo 8 assiste à morte de Estevão. É o mesmo Paulo que no capítulo 9, verso 1, pede cartas aos sacerdotes para assassinar cristãos em Damasco, porque ele perseguia os cristãos. É um homem chamado. Se você ler Gálatas, capítulo 1, que conta um pouco do resumo do início do ministério de Paulo, Paulo diz: eu fui chamado por Deus desde o meu nascimento. Paulo não foi chamado por Deus quando ele se converteu em Damasco. Ele foi chamado por Deus. Deus o chamou antes dele nascer. Mas entre o chamado e a revelação do chamado, até que ele entendeu que ele era um vaso chamado por Deus, ele era um instrumento do diabo. E o pior, ele era um instrumento do diabo dentro da igreja, perseguindo a igreja, matando os cristãos. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Ele era doutor na lei. Paulo se orgulhava em dizer que ele conhecia a Torá, os 5 livros do Antigo Testamento escritos por Moisés. Ele conhecia toda a lei judaica. Ele era mestre. Mas toda esta gama de conhecimento estava fora do plano e do propósito de Deus na vida dele. Quando você não entende o propósito específico de Deus para a tua vida, o dom e o talento que você tem é canalizado por orgulho, é canalizado para vaidade, é canalizado até para a tua própria morte e a tua própria destruição. Eu conheço pessoas que a vida está passando e elas não se submetem. Eram rebeldes 10 anos atrás e continuam sendo rebeldes hoje. São varas verdes que não se encurvam. Você sabe qual é a diferença entre o trigo e o joio? Sabe qual é a principal diferença entre o trigo e o joio? É na hora da ventania. O joio é parecido com o trigo, as espigas são bem parecidas com o do trigo.
Mas uma das diferenças básicas entre o trigo e o joio é que quando o vento bate no trigo, o trigo se encurva e o joio permanece rígido de pé. Talvez você diga assim: pastor, eu sei cantar, eu sei pregar, eu sei falar bonito, eu conheço teologia. Eu conheço muita gente boa em teologia como Paulo, mas fora do propósito, e vai para o inferno cheio de teologia, conhece quase todos os livros teológicos, mas ele não usa a teologia dele, não usa o conhecimento dele para se dobrar à cruz, a Cristo, para servir, é para afrontar, é para ameaçar, é para destruir as igrejas, é para o desserviço de Deus. Eu tenho dito aos irmãos aqui que Deus usa um jumentinho para entrar em Jerusalém, mas coloca para fora do céu um querubim ungido. Deus não se empolga com tamanho. Deus, Ele quer usar aquele que coloca o seu dom, o seu talento, a sua capacidade a serviço dEle. Quando você diz: Senhor, eu quero descobrir qual é o teu propósito para a minha vida. Deus usa um músico que conhece só uma nota. Deus usa. E vai usar essa nota para expulsar demônio, do que aquele que é versado em todos os instrumentos e é usado para tocar para o diabo. Agora, o que eu acho lindo aqui é que Paulo diz: porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira. A minha vida é preciosa se ela é para fazer aquilo que Deus designou, para aquilo que Ele determinou que eu fizesse. Quanto tempo você quer viver? Tem gente nesse período agora da pandemia preocupado quanto tempo vai viver. Se vai morrer hoje, se vai morrer amanhã. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você aceita ou não, a Covid não vai me levar, se o propósito de Deus não estiver cumprido na minha vida. Agora, se o propósito de Deus já se cumpriu na minha vida, a Covid vai ser apenas uma carona. Você não deve estar preocupado com o tempo que você vai morrer. Você tem que estar preocupado com o tempo hoje que você está vivendo, se você está construindo e realizando a carreira que Deus propôs para você fazer e para você realizar. Mais um ano para você gastar com vaidade, mais um ano para você gastar com drogas, mais um ano para você gastar e destruir e ser usado por Satanás. Paulo diz: a minha vida é preciosa para que eu cumpra a minha carreira e o meu ministério. E é o mesmo Paulo que em 2 Timóteo capítulo 4, verso 8, depois em que ele fala aqui com os irmãos da igreja em Éfeso, nesse texto ele se despede deles porque ele está indo para Jerusalém. Depois de Jerusalém, depois de um processo todo, ele vai para Roma, não volta mais para a Judéia. De lá, ele é preso novamente e sentenciado à morte, alguns anos depois. É quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 8, a segunda carta, e ele diz, texto que todos nós deveríamos ter como primazia da minha vida: completei a minha carreira, mas eu guardei a fé. Agora, só estou esperando a coroa da justiça, que o Pai me dará naquele dia, mas não somente a mim, mas a
todos os que amarem a sua vinda. Paulo está preso, sabe que vai ser sentenciado, mas ele não está paranoico, com medo da guilhotina, não está preocupado com César, ele não está preocupado com Roma, mas ele está alegre dizendo: eu completei a minha carreira. Sabe qual é a coisa mais frustrante na vida de um homem? Ele está morrendo, chama filho para se reconciliar, chama a mulher para pedir perdão, chama não sei quem para colocar as coisas em ordem, e ele não consegue morrer, e não pode morrer, porque não cumpriu tudo que Deus determinou para a sua vida. Sabe qual é a coisa mais linda? É você terminar a tua última respiração, o teu último suor, o teu último fôlego de vida. A vida está saindo de você aqui na terra, mas você sabe que vai comparecer diante de Deus, e vai poder olhar para Deus e dizer: Senhor, fiz tudo, Senhor, entreguei tudo, Senhor. Toda oferta, todo dízimo, toda a minha energia, todo o meu louvor, eu não economizei glória, não enterrei nada comigo, Senhor. Eu morri vazio, porque eu preguei, eu evangelizei, eu orei, eu amei, eu abracei, eu vigiei, eu fiz tudo que era possível fazer. Eu separei aqui um texto, também declaração de Paulo, Filipenses capítulo 3, verso de número 7. Esse texto ele escreveu também na prisão. Ele diz: mas o que era para mim lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as consideram como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O livro de Provérbios, capítulo 19, verso 21, diz que muitos propósitos há no coração do homem, mas só o propósito do Senhor permanecerá. Eu quero te dar um conselho: não perca tempo com as pessoas, não perca tempo em agradar o mundo, não perca tempo ser aplaudido por quem quer que seja, não perca o teu tempo agradando quem quer que seja. Coloque a sua vida e se consagre unicamente para perguntar todos os dias: Pai, Tu estás satisfeito comigo? Eu estou fazendo a Tua vontade, eu estou sendo uma fogueira que está queimando para Ti e apresentando um sacrifício vivo de louvor e adoração ao Teu nome. Eu aprendi desde cedo que Deus não chama ninguém capacitado, mas Ele capacita aqueles que Ele chama. Não importa quem seja você, se Deus te chamou, faça. Se Deus te chamou, realize. Se Deus te chamou, vá em frente. Ainda que alguém diga não vai dar certo, avance. Ainda que alguém diga não dá, vá. Ainda que alguém diga isso não é para ti, mas se Deus te chamou, se há uma visão, se há um fogo ardente dentro do teu coração, é porque Deus te chamou. Geralmente algumas pessoas perguntam: pastor, como eu sei o chamado específico de Deus para a minha vida? Ore para Deus te revelar, te mostrar. Segundo, observe seus sonhos, as visões, o que queima dentro do teu coração. Se o teu coração está alinhado com Deus, os teus sonhos, como os de José, são dados por Deus. Os anseios do teu coração, a vontade de fazer uma faculdade, o desejo de ir para tal lugar, o desejo de mudar-se para outra região,
Se o teu coração está afinado com Deus, Deus está te mostrando coisas que Ele quer fazer e Ele vai fazer na tua vida. Uma terceira coisa que eu digo a você: olhe para os teus talentos, olha para os teus dons. Já pensou se o Marcos viesse me perguntar: pastor, será que é chamado de Deus eu tocar? Eu não vou perguntar para Deus se é chamado de Deus para a minha vida eu tocar, não toco nada. Olha para os teus dons, para os teus talentos, ainda que ninguém considere eles, mas se há um dom em você, desenvolva. Geralmente quem trabalha com empreendedorismo faz uma diferença entre dom e talento. Dom é as habilidades que você nasce. Você nunca aprendeu com ninguém, mas você tem uma habilidade para tocar, para cantar, para pregar, para falar. Tem menino que você olha e diz: cara, vai ser um comunicador, esse menino vai ser um cantor, esse menino vai ser um governador, esse menino fala, ele se relaciona, coloca ele no meio de outros meninos, daqui a pouco ele está mandando na garotada sozinha, ele que determina as brincadeiras, ele que direciona. E você olha para outro menino e está lá concentrado, só analisando. Isso aí vai ser doutor. É um mestre, pensa, ele raciocina, ele que assessora o que lidera, né? O que é líder quer ir para lá, mas o que o cara pensa, vai lá no ouvido desse, é melhor de fazer assim. Agora, o que é o talento? O talento é aquilo que você aperfeiçoa. É o dom aperfeiçoado. Você desenvolve. Você lapida como uma pedra bruta, vai aperfeiçoando o teu talento. Tipo dirigir carro. Você entra a primeira vez no carro, acha que nunca vai aprender a dirigir carro. Mas você desenvolve aquele talento, o exercício e a coordenação motora, mental, física, psicológica. Daqui a pouco você está até, se não se policiar e obedecer à lei, você já está dirigindo, atendendo o celular, falando com o outro, tudo ao mesmo tempo. O que é isso? Talento e habilidade. Você tem talento e você tem dom que você nem sabe que tem, porque você nunca desenvolveu. Tem pessoas aqui medrosas, que têm medo de falar em público, mas se você deixar Deus te usar, há um pregador e há uma pregadora dentro de você. A primeira vez que eu falei no púlpito, eu preparei um sermão para pregar meia hora. Eu falei 3 minutos e acabou toda a minha mensagem. Medo, pavor. Hoje tem que puxar o paletó para eu parar de falar. Diga assim: Deus, eu quero realizar o teu chamado. E a minha vida só tem valor se eu me consagrar para ti. Deus está mandando te dizer um negócio para você. Se ninguém dá valor na tua vida, escute bem o que eu vou dizer. Se ninguém dá valor na tua vida, é porque você não acredita no chamado de Deus. E você está perguntando o teu valor para a pessoa errada. Você custou a morte de Jesus. Ele morreu por você. Você é precioso para Deus. Quando eu era camelô na João Alfredo, eu vi uma cena que me marcou até hoje. Eu tinha uma banca em frente, um banco econômico, e tinha aquelas valas abertas na João Alfredo com as grades. E de repente eu vi uma senhora bem vestida, toda arrumada, metendo a mão na lama. E eu me aproximei da senhora, eu disse: minha senhora, o que é que aconteceu? Ela muito bem maquiada, muito bem vestida. Ela disse: moço, caiu meu cordão aqui nessa vala.
Eu disse, mas a senhora está metendo a mão, tudo que não presta está aí dentro dessa lama. Mas não, mas não vou deixar meu cordão aqui, porque ele tem valor. E ela meteu a mão, foi lá e trouxe a joia. Talvez você esteja no meio da lama, talvez ninguém esteja enxergando quem você é como Paulo, talvez você esteja fora do teu propósito, talvez você esteja até nas drogas, talvez você fale até mal de mim, mas eu quero dizer para você que toda essa potência que tem dentro de você, Deus quer te usar no verdadeiro propósito da tua vida. Já pensou se a igreja do Senhor Jesus em Marituba, se todos esses 10 mil membros se acordassem de manhã e dissesse: Deus tem um propósito para a minha vida, e eu vou viver esse propósito, eu não vou mais perder tempo com conversa fiada, com papo furado, com mentira, com fofoca, eu não vou ouvir quem me desmotiva, quem não acredita em mim, eu vou viver o propósito de Deus. Eu não vou chamar aqui à frente porque não tem como, mas se você quer se consagrar e descobrir o propósito de Deus para a tua vida, e você quer dizer: Deus, hoje eu quero declarar como Paulo que a minha vida não é preciosa se estiver fora do teu propósito, mas a minha vida é preciosa, eu quero concluir a minha carreira antes de morrer, eu quero viver para fazer a tua vontade. Dobra o teu joelho onde você está por um minuto e te entrega de corpo, alma e espírito para Deus, e diga hoje: Senhor, me revela teu propósito, me mostra o teu propósito. Se há dons adormecidos na minha vida, se há talentos escondidos dentro de mim que eu nunca ouvi, nunca observei, se há talentos dentro de mim que eu nunca vi, nunca usei, se o teu tesouro está dentro da minha vida, eu nunca vi, Senhor, me usa agora, meu Pai. Pai, pelo poder do teu nome, Senhor, eu estou ajoelhado com a tua igreja, e eu quero, Pai, pedir a tua graça, quero pedir a tua bênção sobre a nossa vida, meu Pai. Nós não queremos viver um dia, Senhor, fora do teu propósito. Nós não queremos, ó Deus, que a nossa vida seja uma vida fútil, inútil, uma vida que passe nos prazeres carnais, mundanos. Mas, meu Pai, nos ensina a encontrar o centro da tua vontade. Que hoje cada crente, cada irmão que está aqui, aquele que se considera o menor, o pequenino, Senhor, aos pastores, aos evangelistas, aos diáconos, aos presbíteros, todos nós, Senhor, revela o teu propósito para a nossa vida, para aqueles que ainda não sabem. Mas eu quero te pedir, Senhor, e dizer como Paulo: a nossa vida é preciosa se for para realizar a tua vontade, Senhor, e nós não queremos viver nem um dia mais se não for para realizar a tua vontade, o teu propósito. Cumpre em mim, Senhor, cumpre em mim a tua vontade, capacita cada um dos teus filhos, aqueles que se consideram nada, aqueles que se consideram pessoas inferiores, te revela a eles, Senhor, para que eles possam se levantar na coragem, na força do teu Espírito, para realizar tudo que o Senhor tem determinado para eles. Eu oro por aqueles que estão nos ouvindo pelas mídias sociais, aqueles que estão nas suas casas, quem sabe, Senhor, aquele que está preso pelo pecado, é um homem, é um jovem, uma mulher que tem um potencial tremendo em ti, Senhor, mas está vivendo uma vida desgraçada, presa no pecado. Que ele seja liberto agora, que ele tenha um encontro contigo agora, que ele nasça de novo, Senhor.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.